Olá, meu nome é Luciano Battisti, seja muito bem-vindo. No nosso primeiro vídeo, eu falei um pouco sobre os escritos antigos. Eu queria retomar um pouco esse assunto para a gente entender um pouco mais como utilizar esses textos, por que utilizá-los, né? Ou qual é a relação deles com a Bíblia e por que usar mesmo que eles não estejam na Bíblia. Primeiro, é importante a gente entender que existem vários escritos da época do início da igreja. E aí quando eu falo início da igreja não quer dizer apenas ali do terceiro século ou logo bem próximo do tempo de Jesus e dos apóstolos. Existe uma grande quantidade que começa desde o período ali apostólico até outros que vão seguindo ao longo dos séculos. Então, alguns que a gente pode citar que são muito interessantes, né? Seriam aqueles que a gente já conversou, a Carta de Ogneto, tem a própria Didaqué, que é um dos mais conhecidos, mas a gente tem também o texto latino do Pastor de Hermas, tem também a Epístola de Clemente, Policarpo, tem os livros de Quadrato, que eu também citei nos nossos vídeos, tem a Peregrinação de Etéria, tem Carta de Barnabé. Isso tudo seriam livros apócrifos, né? Livros que não estão dentro do cânon bíblico, mas não são livros que competem, vamos dizer assim, com os livros bíblicos. Então não são assim, outros evangelhos que não são os canônicos. Não, são textos muitas vezes foram utilizados de fato pela comunidade cristã no início ali da formação. Então a gente tem que entender como que isso aconteceu. A gente teve aquela primeira comunidade, né, em torno de Jesus Cristo, que continha os apóstolos e os outros discípulos, né, que compunham aquele grupo. E logo depois que Jesus ascendeu aos céus, os apóstolos começaram a expandir, né, o cristianismo para o mundo todo. E começam a ser formadas outras comunidades. Logo, eles vão percebendo que precisam de manuais, ou precisam de correções, precisam de textos que clarifiquem, que esclareçam questões. E vão surgindo esses textos. Então, hoje em dia, por que a gente vai usar isso? Por que a gente vai usar? É bom relembrar que os livros, garantidamente, que nós confiamos que são a revelação divina, eles estão na Bíblia. E eles vão balizar o nosso estudo e a nossa fé. Volto a dizer, né, a igreja ela é estruturada em cima da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição, do Sagrado Magistério. Esse triângulo ele não pode se contradizer, porque são fontes que vêm de Deus. Então Deus não vai se contradizer. Então quando eu pego um livro como a Carta de Ogneto, eu pego a Didaqué, eu tenho que ler como uma confirmação do que tem na Bíblia. Então se eu pegar um livro antigo e ele estiver ensinando uma coisa que contradiz o que a Bíblia disse, ele vai estar incorreto. Então eu não posso confiar naquela contradição. Mas é difícil isso acontecer. A gente vê que os textos eles não contradizem. Muitas vezes esses textos antigos eles vão ter algum detalhe um pouco diferente, alguma coisa ritual que era diferente, algum ensinamento que ainda era mais simples e agora a gente tem mais complementação, porque já muitos anos de história, né, se passaram, nós tivemos santos doutores que compreenderam melhor a cada questão e foram complementando, foram colocando mais pontos, né, dentro da doutrina, mas sempre respeitando o que tem na Sagrada Escritura e o que tem na Sagrada Tradição da Igreja. Nunca pode contradizer. Mas aí, a grande importância destes livros, destes textos, dessas cartas, é nos mostrar que o caminho que a gente segue dentro da Igreja é o caminho original que Jesus Cristo instituiu. Então eu vou ver lá, eu vou pegar a Bíblia e vou estudar, né, o que a Bíblia ensina. Eu vou pegar o Catecismo da Igreja Católica e vou aprender como agir, no que acreditar. Mas aí eu pego, por exemplo, a Didaqué, ou Didaquê, e vou ver, é um livro simplinho, ele é curtinho, é um texto, né, muito curto, mas que ele trata de alguns pontos que me mostram assim como era semelhante. A gente vê que a comunidade cristã já fazia muito do que nós fazemos hoje.
Agora nós temos uma liturgia, uma doutrina, uma catequese muito mais complexa, no sentido de muito mais detalhes esclarecidos. Eles tinham mais simples, mas a gente pode confiar que esses textos, por serem mais próximos da fonte, quando eu digo fonte eu quero dizer Jesus Cristo, em primeiro lugar, e os apóstolos, que foram os primeiros, né, que ele escolheu e que ele determinou que seguisse a sua missão. Como essas fontes estão mais próximas deles, é mais difícil ter coisas incorretas ali, porque eles estavam ali, ou os seus discípulos imediatos, para corrigir. E de fato a gente vê nas cartas do Novo Testamento que doutrinas começavam a aparecer, que os apóstolos avisam, não, isso aí não está correto, e eles já vão corrigindo. Então a gente vê assim, surgiram doutrinas que estavam incorretas. Os apóstolos e seus colaboradores diretos começaram a fazer uma filtragem e dizer, olha, toma cuidado, isso aqui não está de acordo com o que nós ensinamos, então vamos tirar fora. Tomem cuidado com pessoas que estão falando coisas que contrariam o que a gente ensinou, que Jesus ensinou. Então eles iam tirando. Então a gente vê que o que foi sobrando de textos tem grande chance de que os apóstolos tivessem visto esses textos e de fato dito, não, isso aí está de acordo. E talvez estes textos tenham ajudado a formar o cânon da Bíblia. De fato, existem estudiosos que dizem que textos como a Didaqué, ou como essas cartas de São Policarpo, cartas de Justino, tenham sido usadas depois, lá mais adiante, quando a igreja vai formar o cânon bíblico, para inspirar e ver assim, não, esses textos aqui concordam com o que estava escrito na Didaqué, está de acordo, e está de acordo com o que nós aprendemos dos apóstolos, então vamos deixar esses livros na Bíblia. Claro que todo esse trabalho ele foi feito pela inspiração do Espírito Santo. Mas, de fato, o Espírito Santo guiou a igreja para ver, estes livros são suficientes para entender a fé. Mas não quer dizer que estes outros textos não possam ter sido utilizados, até mesmo sob a inspiração do Espírito Santo, para guiar a escolha. Então, por isso é importante hoje a gente pegar textos como a Didaqué, como Peregrinação de Etéria, como textos de São Justino, de Santo Inácio de Antioquia, textos do Pastor de Hermas, textos como a Carta de Barnabé, e pegar isso como um complemento histórico. Eu vou ver assim, a Igreja Católica está fazendo isso aqui, mas existem outras denominações cristãs que não concordam com esse ponto. Bom, vamos ver como é que a Igreja primitiva fazia. E aí nós vamos ver que muito do que a Igreja Católica faz até hoje está confirmado lá nos escritos da Igreja primitiva, que estava muito perto de Jesus Cristo. Então, eu acho e quero estou trabalhando nessa temática, porque nós estamos vivendo uma época onde existe muita dúvida. Mesmo no seio da Igreja Católica, existem disputas e controvérsias sobre que grupos estão sendo mais fiéis à Igreja de Jesus Cristo. Então a gente vê grupos mais tradicionais, mais conservadores, grupos mais progressistas, mais próximos da comunidade, e todos eles reivindicam que são mais próximos da Igreja de Cristo, vamos dizer assim, do cerne, do que deveria ser. E um dos métodos que pode nos ajudar a entender mais claramente o que Jesus queria para a Igreja é consultar esses textos. Claro, sempre consultando a Bíblia, consultando a doutrina da Igreja, mas confirmando nestes textos. Então eu convido vocês a continuarem com a gente, a se inscrever no canal, curtir os vídeos, passar para outras pessoas, para a gente fazer essa caminhada e para ir conhecendo. No início, bem despretensiosamente, mas ir conhecendo que existem esses textos e como eles vão nos mostrando que a Igreja Católica segue trilhando o caminho dessa igreja primitiva. De fato, ela é esta igreja que foi fundada por Jesus Cristo. E a gente vê que coincide o que a igreja primitiva fazia com o que nós fazemos até hoje, com apenas a diferença de que mais detalhes foram acrescentados, porque foi se entendendo mais e foi se criando formas de fazer mais perfeitamente o louvor, a oração. Explicações foram surgindo e mais detalhes
inclusive como respostas a controvérsias que só apareceram no futuro. Então essa comunidade primitiva ainda não tinha se deparado com heresias, com questões do dia a dia que envolviam dúvidas poderosas, né, que geraram controvérsias grandes. Então, após a resolução dessas controvérsias, após o combate dessas heresias, muitas coisas foram melhor explicadas e foram colocadas na vida diária, na doutrina e na liturgia, para que a gente entendesse e vivesse isso melhor. Então, eu repito, quero fazer esse convite para vocês continuarem, para você continuar com a gente nessa caminhada por esse conhecimento da Igreja Primitiva e dos escritos antigos. A propósito, se você tem interesse em conhecer um pouco mais esses livros e não ficar só no que eu falei, mas fazer a leitura deles, conhecer melhor, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um link para você chegar direto nos livros e poder comprar, acessar o site, adquirir e estudar um pouco mais e conhecer mais sobre esses escritos antigos.